Hoje, sábado, dia 26 de outubro. E, gente, o que aconteceu ali na Fazenda é quase nada, sério. Tão chato de ontem para hoje, né? Vocês sabem que esse elenco da Fazenda não tá rendendo lá grandes coisas. Sério, não tá rendendo quase nada de coisas que possam ser consideradas importantes pra gente destacar algumas coisas aqui. Tem uma outra treta, é verdade, mas de resto mesmo não está acontecendo lá grandes coisas. A gente está tendo sim que tirar um leitinho de pedra para trazer conteúdo para vocês, sim. Um desses conteúdos foi o que aconteceu na festa ontem à noite, né? O Zelov finalmente comentou o que aconteceu ali. Ele falou que ele passou por um dos maiores momentos de estresse dele, lá na dinâmica do Rodrigo Faro, e que ele quase foi para os finalmente ali com o Sasha, depois de tudo que aconteceu. Aí, hoje à tarde, o Sasha já. O Sasha não, desculpa, o Zelov já disse que ele vai continuar votando no Sasha, até porque o Sasha tá chamando ele de Zé Lúcifer, então ele tem motivos para votar no Sasha e tal. Tá a maior coisa relacionada a isso. Aí de resto, falaram lá da tal fofoca da Larissa, que a Larissa teria se envolvido com um político, alguma coisa assim. Aí a Larissa se pronunciou, aí depois as meninas cortaram a fofoca porque não era verdade, ou então a fofoca foi contada pela metade, alguma coisa do tipo. Aí no fim das contas, a gente ficou sem saber a fofoca. Aí depois do fim mesmo, assim, das contas, no meio de tudo isso, rolou uma briga entre a Babi e a Luana por causa de um edredom. E aí, vocês já sabem, né? Acabou com a Gisele chorando com o Zac. Já já eu te explico mais essa história aí toda da Fazenda. Só posso dizer pra vocês, né? O dia na Fazenda hoje foi muito chato. Tão chato que deu sono. Sério mesmo, eu tava assistindo hoje à tarde, enquanto eu tava escrevendo aqui pra vocês, e assim, me deu tanto sono que eu acabei dormindo na frente do computador. Literalmente, porque não havia muito o que falar. De tão repetitivo que tá a Fazenda, não tinha muito o que falar. Mas a gente tá aqui tirando esse leite de pedra pra vocês, viu? Tudo porque a gente gosta de sofrer. Mas vamos aqui falar do que aconteceu ontem nessa festa, né? Vamos começar pelo começo, né? A festa, como é que as coisas rolaram por lá. Só posso dizer uma coisa pra vocês. Eu acho, né? Acredito eu que aquela história do Rodrigo Faro ter cancelado a entrada da Júlia ali deixou eles todos confusos para saberem que tipo de sinal havia sido combinado entre a Júlia e as meninas ali. E aí eles ficaram especulando quem tinha trocado que sinal com o que. Logo no começo da festa, isso foi inclusive o que o Zelov especulou. Ele fez ali algumas suspeitas sobre a Camila. Ele achou que foi a Camila que fez algum tipo de combinação com a Júlia. Mas a Gisele defendeu a Camila e disse que não foi a Camila, que não era ela que tinha, não é do feitio dela fazer esse tipo de coisa. E disse que a Luana é que está muito mais preocupada em saber sobre os votos e que a Luana é que está muito mais preocupada em saber como é que as coisas estão e a Luana é que está muito mais preocupada com uma autoproteção e que poderia ter sido a Luana, então, que fez toda essa combinação. Vamos supor que o que a Gisele falou de fato tenha algum sentido. Dentro da narrativa que eles estão falando ali, realmente, cabe. Mas não foi a Luana, né? Vocês sabem quem foi. Foi a Flora. Inclusive, a Flora negou, né? Aí depois a Gisele disse que a Luana tá desesperada. Foi a Gisele quem repassou a fofoca pro Zelov, tá? A Gisele repassou a fofoca,
dizendo que a Luana está desesperada, porque a Luana acredita que ela vai ser a mais votada pela casa. E aí, o Love e a Babi comentaram que a Luana, obviamente, já está percebendo essa situação e toda a movimentação e está procurando uma forma de escapar desses votos. Uma dessas formas de escapar desses votos seria ou ganhar a prova de fogo que vai rolar amanhã, ou então ir direto para a baia. Indo direto para a baia, não evita dela cair na roça, obviamente. A gente sabe que ela pode ser puxada de lá, mas evita dela ser votada. Então, ela estaria ali tentando conseguir, de alguma forma, ser jogada na baia. Vamos ver se isso vai dar certo amanhã. E aí eles estavam conversando ali também sobre o Sasha. A Gisele ali posando com o bicho, né, da festa, tentando fazer um jabazinho, né, vocês sabem. Aí elas foram conversar sobre o Sasha. E aí o Love disse que o Sasha é bem covarde e que ele não tem coragem de enfrentar a Gisele na roça. Exatamente porque ele morre de medo que ele possa ser eliminado. A Gisele concordou, inclusive, dizendo que o Sasha sempre coloca ela em tudo. Então que o Sasha morre de medo de enfrentá-la e que esse medo, dentro da visão dela, é super real. E que se ela e eles enfrentarem numa roça, ele pode ser eliminado. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Ao contrário, eu acho que é ela que vai ser eliminada numa roça com o Sasha. E aí, né, gente, o que a gente pode dizer? Eu acho que a visão de jogo, eu acho que a visão que a Gisele tá tendo desse jogo é muito equivocada. Para não, assim, não colocar um superlativo, eu diria que a visão dela está muito, mas muito equivocada. Aí depois a Gisele também comentou com o Zé Love que o Sasha foi racista e xenofóbico porque ele ficou imitando o sotaque do Zé Love. Aí o Zé Love acabou concordando com ela com relação a isso e disse que o Sasha tira sarro do sotaque dele porque ele é do interior de São Paulo. E aí a Gisele disse assim que o Sasha é um dos piores seres humanos que ele já conheceu, que o Sasha é um dos piores porque o Sasha mora em Copacabana, no Rio de Janeiro, que é uma região nobre e que ele nunca vivenciou outras realidades e tal. Aí depois eles criticaram a Luana também. A Gisele disse que ela está horrorizada com a Luana e tudo que a Luana é capaz de fazer para ganhar 2 milhões de reais. Aí o Love contou que quando a Luana tentou falar com ele, ele disse que ela não é exemplo para ninguém. Aí a Gisele disse que ela estava muito polida e que quando ela disse a frase acabar com a vida das pessoas, foi algo que o Sasha havia dito para ela e que ela resolveu então colocar na mesa e para jogar ali na frente de todo mundo mesmo. E aí eles começaram a falar sobre as estratégias que eles acreditam que o Sasha tem. Uma dessas estratégias, o Love acredita que o Sasha pensa muito em quem tem mais seguidores aqui fora e pensa exatamente em evitar enfrentar pessoas que tenham bastantes seguidores. Segundo a lógica aí do Zé Love, pessoas que teriam muitos seguidores deixariam o Sasha bastante afrontado. E segundo essa mesma lógica, o Love disse que o Sasha é covarde, porque ele sempre escolhe o Juninho para enfrentar, já imaginando que o Juninho não tem muitos seguidores e que o Juninho também não tem um público muito fiel, então é muito mais fácil ter um embate com ele. Aí a Gisele e o Love também começaram a falar que a Luana está muito desesperada e que ela já percebeu que ela vai se tornar esse alvo de votos agora e que a Luana realmente não tem mais para onde escapar. E aí o Love sugere que é melhor deixar a Luana mais desesperada ainda e deixar ela imaginando mesmo dos votos.
E aí, lá na hora, lá na frente, eles dividem um pouco os votos, e aí ela vai ficar confusa. E na hora lá, o Gilson coloca ela na roça, porque afinal o Gilson é o fazendeiro e ele pode desempatar o jogo. Então eles deram a ideia assim: que tal fazer esse jogo psicológico com ela? Deixa ela acreditar que ela vai ter muitos votos. Na hora lá a gente dá uma empatada no jogo. E aí deixa que o Gilson manda ela direto ali pelo voto de Minerva. E aí basicamente eles meio que entenderam que a Luana vai tentar escapar de todas as maneiras que ela puder de uma votação enorme para a roça. E aí eles falaram ali várias coisas durante a festa também. As meninas ali contaram que durante ali a briga que a Luana e a Gisele tiveram, a Flora explicou que ela não falou nada porque ela não queria dedurar a Gisele. E aí elas não falaram nada porque elas esperavam que a Gisele assumisse a culpa, mas não foi isso que a Gisele fez, o que deixou a Luana bastante irritada. E aí depois, no meio dessa história toda aí, começou mais outra conversa, outro embate, aquela coisa chata. As meninas viram lá que a Luana já estava se jogando ali pra cima do Fernando. Aí a Fernanda disse que ia comentar ali que a Luana é muito chata. E aí a Babi chama ela de falsa e que ela ia assim pra cima do Fernando avisar pra ele o quão falsa ela era. E aí o Sidney, que estava ali próximo, disse: não, talvez isso seja uma estratégia dela. Talvez ela realmente esteja fazendo alguma estratégia para tentar se dar bem ali, tentar se reaproximar do Fernando. Não sei se seria uma estratégia, né, gente? Eu não consigo enxergar que seja algum tipo de estratégia. Talvez, né, possa ser que sim, possa ser que não. Eu acho que não. Eu acho que era só efeito de bebida mesmo. E aí, elas também falaram ali da Vanessa e da Luana. A Vanessa fala pra Luana que o Sasha acredita que eles não foram porque pediram pra Júlia ir passar um sinal, aliás, desculpa, que foi por isso que foi evitado ali de ser mostrado o que tinha acontecido. Aí o Love começou a questionar várias ações da Vanessa. Por que assim eu tive que falar dessa coisa da Vanessa ali, né? Porque a Vanessa ela já estava conversando com a Luana. E aí o Sasha, como acreditou que a Luana e a Júlia tinham um certo embate, e que a Júlia poderia ter combinado alguma coisa com as meninas e deveria passar esse sinal, quando o Love questionou as ações da Vanessa, ele basicamente já disse assim pra Gisele que está deixando rolar, porque ele quer ver até onde ela vai. Já quer deixar ali ela de sobreaviso. Deixa ela aí, vamos ver até onde ela vai, vamos ver até onde ela é capaz de trair a gente. E aí depois o Zé Love revelou para todo mundo ali que ele pensou em desistir. Ele revelou para todo mundo que estava sentado ali que ele pensou mesmo em desistir, que ele pensou em sair ali do programa, que ele pensou... Gente, tá um pouco desincronizado as imagens aqui do que eu tô falando para vocês, tá? Mas é porque algumas coisas o texto saiu mesmo aqui de sincronia, tá? Mas a informação é a mesma que eu acabei de passar para vocês. O Zé Love estava sentado ali com as meninas, com a Gisele, com a Fernanda, com a Babi, e aí ele disse que pensou em desistir do jogo depois do pesadelo que ele teve com o filho dele. A Gisele tentou confortá-lo, mas aí ele disse assim que aquela dinâmica do Rodrigo Faro levou ele ao limite dele. Inclusive, ele admitiu isso em vídeo. Daqui a pouco eu mostro um vídeo para vocês sobre isso. Agora, sobre as meninas.
né? Tem um videozinho das meninas aqui que não tem como eu não mostrar para vocês, né? Porque rolou a treta ali das meninas, rolou a treta lá, e as meninas estavam comentando sobre algumas coisas ali do que estava acontecendo. Uma dessas coisas que as meninas estavam comentando ali, é uma das coisas que o Zé Love estava comentando, aliás, é o que eu vou mostrar agora para vocês. Olha só. Mas é o que você falou. É playboyzão de Ipanema que ele mora. Sim, pelo do Rio, ele acha que é uma casa em Ipanema. Um dos bairros mais caros do Brasil. Esse cara, Gisele, é um dos piores seres humanos que eu tive o desgosto de estar junto. E ela também. Ela também. Esse também foi um dos motivos, aliás, que fez o Zé Love querer desistir, né? De jogar a Fazenda. Mas ele disse que chegou no limite dele, que não aguentava mais essa situação, que não aguentava mais tudo o que estava acontecendo ali, que não aguentava mais tudo o que estava se passando ali dentro, tá? Aí depois de ele ter confessado isso, de ele ter confirmado isso, a Fernanda menciona que a Vanessa fala umas coisas estranhas, que a Vanessa ali fala muito sobre a felicidade dos outros, enquanto o Zé Love disse logo para as meninas, deixa aí e vamos ver até onde ela vai. Vamos observar aí para saber até onde ela chega. E aí, depois disso aí, a Gisele conta que a Luana tentou intimidá-la, dizendo que conhece pessoas poderosas aqui fora e que isso poderia ser um problema. Aí depois o Fernando se aproxima das meninas e aí ele fala assim que ele estava bastante chateado porque ele estava se sentindo um trouxa por confiar na Luana e depois ela fazer esse tipo de ameaça para ele. Além disso, o próprio Fernando estava se sentindo um trouxa porque a Luana, depois de ter feito toda essa ameaça também pro Fernando, estava querendo se reaproximar dele. E ele basicamente estava deixando. Então ele estava se sentindo um trouxa realmente por conta disso. Aí depois teve um momento que a Flora negou que tenha rolado qualquer combinação dela com a Júlia. E a Camila nega também, dizendo ali que elas apenas conversavam sobre assuntos pessoais e sobre amizade. A Flora disse que estava muito angustiada, imaginando que ela poderia ter prejudicado alguma coisa e ser responsável pela eliminação da Júlia. Flora, a tua cara aí não engana, viu? Tá? A tua cara aí não engana, mulher. A gente sabe que você combinou alguma coisa com a Flora, com a Júlia. A gente sabe, assim, a gente não sabe qual foi a intenção, porque infelizmente a gente só sabe aquilo que vocês falaram. Mas a gente sabe que vocês tentaram sim combinar algum tipo de sinal, meio que pra dizer, olha, tá bom lá fora ou não tá. A gente sabe que foi isso que vocês tentaram fazer. Mas como não rolou, porque afinal, né, as coisas não estão assim, o Rodrigo Faro percebeu, por mais que as coisas estejam ruins para vocês, eles não iam deixar essa informação entrar aí dentro. Então, assim, vocês esqueceram que vocês estavam sendo filmadas e esqueceram que a gente está assistindo aqui fora. Então, vocês cometeram o erro mais primário possível. No fim das contas, foi horrível o que vocês fizeram. Eu tenho até o vídeo desse momento aí, onde vocês podem ver o quanto ela nega assim, mas ela nega na maior cara de pau. Olha só. A minha vida, vocês ficaram assim, tipo, Júlia, manda uma mensagem pra gente agora. Eu falei do helicóptero. Manda um helicóptero pra gente, mas a gente falou pra Olha, mas você não acha que eles podem? O que a gente falou pra Júlia foi... Vai saber. Ó, o que a gente falou pra Júlia foi, Júlia, procura minha assessora Aline. Ela queria que a Júlia mandasse um helicóptero pra ela, igual o Naldo mandou daquela vez as flores pra Moranguinho, quando a Moranguinho tava dentro da fazenda, e a Pétala achou que as flores eram pra ela.
Não, gente, né? Vamos, pelo amor de Deus, né? Vamos ser sinceros. Né, Flora? Vocês haviam combinado alguma coisa assim. Por mais que vocês estivessem brincando, a gente nunca vai saber a intenção de vocês. Foi exatamente por isso que vocês foram cortadas. Porque a gente não sabe qual era a intenção. Não adianta você chegar agora e dizer que vocês ali não tinham feito uma combinação. Obviamente vocês haviam feito essa combinação, sim. A gente só não sabe o que era. A gente só não sabe que palavra vocês tinham combinado, se vocês haviam combinado um gesto, alguma coisa que pudesse ser lido aqui fora de algum jeito e tal. Isso aí a gente nunca vai saber. Agora, que vocês tentaram, tá? Foi por isso que a produção barrou. Aí depois a Gisele começou a refletir sobre o BBB 20. Vocês repararam, né, que a Gisele não sai do BBB 20. A Gisele é todo o tempo no BBB 20. A Gisele, ela parou no tempo mesmo. Ela disse que ela era muito mais feliz no BBB 20 e que o clima do programa lá era menos pesado e que na Fazenda o jogo é muito mais tenso e que os comportamentos dos colegas lá dentro são muito mais agressivos e muito mais cheios de ameaças. Mas vocês quiseram uma segunda chance, não quiseram? Essa é a segunda chance de vocês. Vocês saem do BBB, vocês sabem que raramente a Globo vai dar uma segunda chance para vocês. Então vocês só têm aí a Fazenda para ter uma segunda chance. E quando vocês conseguem uma segunda chance na Fazenda, a única coisa que resta para vocês é o quê? Submeter a um jogo completamente imprevisível. É assim que funciona. Se vai rolar ou não é outra história. E aí foi que a Larissa entrou na roda. A Gisele revelou para Fernanda e para Camila e para Babi, que estavam ali perto, que a Larissa e a Luana não eram amigas mesmo, não eram tão amigas quanto elas faziam parecer, devido a uma suposta traição envolvendo o namorado da Larissa. Só que aí a Fernanda escutou parte da fofoca e ela escutou pela metade essa fofoca e foi já levar essa fofoca para casa, assim, espalhou pela metade. Ou seja, ela não ouviu a história toda, ela devia ter ficado lá e ouvido tudo por inteiro. Aí a Fernanda disse para os colegas que a Luana pegou o namorado da Larissa, o que causou um alvoroço no meio da festa. Aí o Love e a Babi ficaram surpresos com essa história, mas decidiram manter a fofoca entre eles, porque afinal eles não tinham a confirmação sobre essa história. Foi quando a Gisele entrou no meio, complementou a história, revelando que na verdade tanto a Luana quanto a Larissa negaram o tal boato da traição dentro do programa. E que, segundo a Gisele, as pessoas falaram que o namorado da Larissa a traiu com outra pessoa, mas que isso havia sido desmentido. Como a Larissa continua sendo falada até agora com relação a essas coisas, a Gisele explicou mais uma vez que a Larissa namorava um deputado e que as pessoas disseram que ele a traiu com a Luana. Aí a Larissa descobriu isso durante o programa que ela participou, tá? Aquele outro programa lá, vocês sabem, o BBB. E depois descobriu que isso era mentira. E aí o boato se encerrou, tá bom? Foi só isso que aconteceu durante a festa. E foi a Gisele quem espalhou. Mas, obviamente, vocês sabem que a Larissa, ela não ia ficar calada, né? Então, vamos ver um pronunciamento da Larissa? Vamos ver o que a Larissa disse aqui, tá? Porque, assim, eu achei o pronunciamento da Larissa meio confuso também. Achei que a Larissa não disse lá muita coisa. Mas vamos ler junto, tá? Tá aqui o que aconteceu ali no meio dessa história toda. Larissa. Olá pessoal, esta é a última vez que eu venho em rede social para falar sobre assuntos que envolvem o meu nome dentro da Fazenda. Não é a última vez, Larissa, você sabe muito bem, você tá toda semana, inclusive, já virou praticamente uma convidada fixa do programa do Lucas Selfie, né? Como vocês viram nesta madrugada,
A Fernanda espalhou uma fofoca incompleta contendo informações inverídicas em relação a Luana e a mim. Eu sou uma pessoa reservada em relação a namoros que já tive e até mesmo sobre a minha vida pessoal. Venho dizer a vocês que estou me sentindo totalmente exposta por situações que eu mesma sempre evitei levar para a internet. Houve sim um boato na época que eu namorava, mas esse boato nunca se procedeu. Então, para encerrar o assunto de uma vez por todas, espero de coração que a Luana fique bem. Gosto muito dela, foi uma pessoa que desde o início do reality sempre esteve ao meu lado, assim como eu ao lado dela, e continuo torcendo para que ela chegue cada vez mais longe do jogo. De antemão, aliás, né, que ela escreve, mas ela quis dizer de antemão, né? Só estou tocando no assunto do reality porque achei necessário para esclarecermos tudo, principalmente por estar envolvendo uma pessoa que nem tenho um afeto, por uma pessoa a quem tenho um afeto grande. Larissa, tudo bem, né? Mas eu acho que você precisa aprender a usar vírgulas, né? Tá cheio de vírgula aí que deixa o seu texto mais confuso ainda. E aí ela depois falou da Gisele, tá? Ela colocou aqui ela fez mais uma correção. Ela disse que a fofoca não foi iniciada pela Fernanda, mas pela Gisele. E sim, de fato foi isso o que aconteceu. E aí, basicamente, encerrou-se a tal da fofoca. Vamos ver, gente, se essa fofoca vai ser usada aí em alguma dinâmica. Eu acho que não. Eu acho assim, primeiramente porque nem eles têm certeza se essa história é real ou não. Eles só sabem aquilo que a Gisele contou. Então eles não sabem se essa história tem alguma base aqui fora. Então assim, por mais que eles queiram usar qualquer arma que eles possam usar contra o G4 ali, eles não vão usar uma arma que eles realmente não têm certeza e que pode prejudicá-los. Lembra lá a história que eu te contei ontem nesse vídeo aí no card sobre a forma como o Yuri chamou o Zelov, o filho do Zelov, botou o filho do Zelov na roda, chamou o filho lá de espelho da desgraça? Esse tipo de coisa, gente, é o tipo de coisa que vira jogo. Então eu acho que eles não vão usar essa história dessa fofoca. Eu acho que eles não vão meter com essa história aí. Por outro lado, se usarem, aí eles vão estar praticamente dando razão para a Luana. E a Luana acaba virando o jogo e ela acaba ganhando um certo protagonismo e favoritismo. Aí não é dizer que não foram avisados, né? Eu acho que o Zelov entendeu muito bem e por isso ele resolveu, dar uma segurada nessa história como um todo. Enfim, gente, é o que a gente já domina e sabe de reality, já sabe muito bem para onde essas coisas caminham, né? Aí depois disso, gente, a festa terminou e de fato não teve lá muita coisa, vocês já repararam, né? A festa foi muito, muito parada, a festa não teve nada, mas absolutamente nada de interessante, nada, mais nada mesmo. Mas o que rolou de mais interessante foi o que aconteceu durante a madrugada, que foi justamente a briga do edredom, que começou depois que eles já estavam voltando de lá, da festa, já estavam ali se preparando para dormir e tal. E aí, enquanto eles estavam se preparando para dormir, a Babi e a Luana entraram nesse atrito por conta do edredom. Segundo a Babi, esse edredom havia sido pego da cama aonde a Fernanda estava dormindo antes da Fernanda ir para a baia. Mas guarda essa informação aí, tá? Porque assim, pra mim é uma briga sem sentido, né? Primeiramente pelo argumento que a Babi deu. A Babi disse que ali as camas não são de ninguém, os edredons não são de ninguém e tal. Então ela não pode necessariamente acusar a amiguinha de pegar o edredom. Aliás, a coleguinha, né? De pegar o edredom de ninguém. Realmente ela não pode, porque afinal ali não é de ninguém. Depois, né? A Fernanda estava na baia. Toda uma semana que ela passou na baia. Então, o que a Luana deixou ali, os outros já pegaram uma semana. Não era mais de uso dela. Passa a ser de uso dela a partir do momento que ela voltar a dormir na sede. Aí ela vai ter que pegar outro edredom.
ela vai ter que pegar outro lençol e aí passa a ser de uso dela. É completamente diferente, tá? É completamente diferente a colocação. E aí a Babi chamou a Luana, começou a acusar a Luana, que de fato a Luana tinha pego o edredom da Fernanda. E aí depois a Luana começou a falar ali pra ela: por que tu não vai tirar aqui o lençol? O que tu tá falando e tal? Tu não tá falando nada com nada. De fato, ela não tava falando nada com nada mesmo. A Babi tava bêbada, tá? Muito, inclusive. E aí a Luana tinha acabado de acordar e disse assim: o que tu tá falando, mulher? O que tu tá falando aí sobre o edredom e tal? Aí a Babi começou a dizer: a gente não é dono de nada aqui. Aí a Luana disse: porque a gente não é dono de nada aqui, então o lençol não é da Fernanda, o lençol é da casa e a gente pega o lençol que tiver que pegar. Aí a Babi disse ali que o lençol estava sendo usado pela Fernanda, que ela devia ter respeitado isso e tal. E aí a Babi disse que não achou legal ela pegar o edredom dos outros. Aí depois a Luana vai lá e diz como é que ela ia pegar algo de alguém que não tem dono, porque isso não existia lá dentro. Isso ia inclusive de encontro com o próprio argumento que a Babi tinha acabado de colocar. E sim, tá certo. A Babi, ela botou assim um argumento que acho que depois nem ela entendeu o que ela quis dizer ali, né? Aí depois a Babi disse ali que ela tinha lá com vontade de arrancar o edredom da Luana. Aí a Luana disse: vem, se tu é mulher, vem, arranca esse edredom. Aí a Fernanda disse: não, amiga, não se preocupe, eu vou lá no closet, eu pego mais. Aí depois lembraram que estava fechado. Aí depois, não, quando voltar eu pego o edredom, dou meu jeito e tal. E aí depois a Babi disse que ela era muito folgada e tal. Eu vou mostrar um trecho dessa briga em vídeo para vocês verem, tá? Foi uma briga assim para mim completamente sem sentido, tá? Mas foi assim que aconteceu, olha só. Porque eu também tô no trato, né? Põe o microfone. Eu tô, mas porque eu também tô uma mini cabra. Sim, aí beleza. Antes de tudo, deixa eu entender. Por que essas duas estão se intrometendo na conversa que eu tô tendo contigo? Que eu não tô entendendo mais nada. Essas duas estão... Tu e Camila. Eu tô explicando pra porque você não que estava foi aqui, eu tô ontem. explicando. E Babi tá me explicando. Ah, então tá. Aí eu não posso falar? Aí ela tava dormindo aqui. Eu não Aí posso beleza, falar? ela foi pra baia. Não aí ela pode, voltou não. da baia. Você A gente tá maior, foi uma briga assim completamente sem noção. Sem noção alguma, gente, sério mesmo. Porque assim, não tinha muita defesa ali, não tinha mesmo, por mais que as meninas tentassem defender, a Fernanda tava na baia há uma semana, não tinha o que defender ali. Não tinha realmente, independente assim de você gostar ou não da Luana, aí não é uma questão de defender a Luana, mas assim, a Luana não foi pra baia. A Luana já estava ali há muito tempo. Então, esse edredom ali já estava há muito mais tempo ali. Esse edredom já estava funcionando ali e tal, para eles há muito mais tempo. Então, foi uma coisa assim que não deu lá muito certo. Foi para mim uma discussão muito infrutífera. E aí depois, você percebia que a Babi estava muito, mas muito mesmo bebida e tal, que ela estava muito bêbada. Depois, nessa hora que ela estava ali na porta, dizendo que ia arrancar o edredom da Luana. E no fim das contas, ela não arrancou, né? No fim das contas, nem tinha como ela arrancar o edredom da Luana, nem tinha como ela fazer isso, porque no fim das contas, como é que ela ia arrancar algo que não era dela? Mas eu vou mostrar um trecho desse momento aí pra vocês, olha só. Como a gente pega a manta, entendeu? Sim. Cada uma é a mulher que merece. Você é a mulher que gospe nas pessoas e joga a cadeira. Eu sou uma mulher que resolve de tete a tete o que vai fazer. Eu tô falando. Né? Então, eu tô falando com você. Eu tava falando de boa com você. Vem arrancar, eu também sou mulher. Se é baixa, eu também sou mais ainda. Aí o que a gente faz? Amanhã, na hora que não tiver ninguém na cama, a gente pega o edredom e taca na cama. Se tiver que sabe. Gente, foi uma confusão completamente sem sentido. Não vi nenhum sentido nessa confusão, tá? Nenhum. Zero. Total. Completamente sem sentido essa confusão ali. No fim das contas, ali terminou com a Camila falando do Buda de novo.
Aí lá fora, no meio das contas ali, a Gisele começou a chorar, a Gisele ali falando sobre algumas declarações da Luana, a Gisele ali dizendo como é que ela pôde confiar na Luana, como é que ela pôde achar que a Luana era uma pessoa que era confiável, porque a Luana é uma psicopata. Disse ela, eu fui uma idiota de acreditar nessa menina doente, ela é uma psicopata maluca. E ela tava chorando, né? Dava pra ver aí na cara dela, eu acho que vocês conseguem ver aí. Deixa eu ver se eu consigo, peguei uma imagem assim dela de frente, dela chorando. Ela tava assim, não, chorando você não consegue ver de frente, mas você consegue ver de perfil. Ela tava chorando, gente. Aí depois a Babi falou ali sobre o comportamento da Luana, que a Luana é escandalosa, que a Luana fez toda aquela história, aquela viagem toda ali pra mudar de grupo, pra ficar ali do lado do Sasha, pra fazer as coisas que ela queria fazer e no fim das contas acabou mudando mesmo de grupo do jeito que ela queria e tal. Foi só isso, gente. Foi assim uma história que no fim das contas não evoluiu tanto assim, né? Basicamente foi só isso, basicamente foi só essa mesma repetição do mais do mesmo. Mas querendo ou não, tem um outro trecho dela bêbada aqui. Não, isso aqui já foi hoje de manhã. Não, daqui a pouco eu mostro esse outro trecho dela aqui. Ela já estava bêbada hoje de manhã. Mas assim, ela estava muito, muito bêbada. Você já percebe assim que a Babi, ela às vezes, quando ela vai jogar alguns argumentos, ela erra justamente aí, porque ela estava bêbada e tal. Aí eu acho que não era só ela também, porque a Gisele também falou um monte de coisas ali, com relação a tudo que aconteceu ali com a Luana, que basicamente deixaram o Zack inseguro. Porque depois disso aí, ela tava chorando. Você percebe aí que a maquiagem dela agora tava toda borrada. E aí eles começaram ali a falar da amizade entre eles, mas também falaram da amizade dela com a Luana e tal. E aí o Zack reclamou dele ter se sentido julgado pela Gisele em vários momentos. Inclusive, lembra lá daquelas outras semanas atrás? Nesses vídeos aí no card, você pode dar uma olhadinha lá. A gente te contou sobre como a Gisele e ele se separaram de uma certa forma, porque eles estavam tendo uma proximidade, aí depois essa proximidade meio que foi dispersando, aí depois o negócio meio que foi piorando mais, e aí agora ela tentou se reaproximar dele de novo. E aí ela estava chorando, ela disse assim, que ele não conseguia conversar com ela, que ele não conseguia de jeito nenhum dar atenção para ela. Inclusive ela falou, tá vendo como você me trata? E aí ela disse assim, né, dessa fofoca que envolvendo tanto ele quanto a Flora. E aí o Zack estava vendo que a Gisele estava chorando tanto assim, que ele não queria comentar sobre essa história toda. Ele olha assim para ela e fala, Gisele, eu não vou conversar com você agora enquanto você está chorando, porque senão eu vou ser visto como um monstro, e eu não quero ser visto como um monstro. Quero conversar com você em outro momento, quando você estiver bem, e aí a gente puder falar de outra forma. Mas enquanto você estiver chorando, eu não quero conversar com você. Eu até achei que ele foi bem educado quando ele falou essas palavras para ela, e aí ela fez de tudo para eles conversarem naquele momento mesmo. Inclusive, ela foi ali para a pia, lavou o rosto, tirou a maquiagem toda, começou a chorar de novo, mas aí ela não estava falando do Zack, ela estava falando da Luana. Aí ela falou assim que tinha, como é que ela não conseguia acreditar que tinha gente falsa ali que fazia de tudo por causa de R$1,5 milhão.
Aí depois ela lembrou que o valor do prêmio era 2 milhões. Então ela estava muito, muito chateada com o que tinha acontecido com a Luana e ela. Aí depois, no meio dessa história toda, ela já tinha passado mais ali um pouquinho desse choro dela. E aí eles começaram a conversar um pouquinho mais. Deixa eu mostrar um trecho aí dessa conversa deles. Olha só. Vendo a situação, eu fui super de boa. Mas já é a segunda vez que a gente vai trocar uma ideia assim, e você sai chorando, e não sei o que deve estar aparecendo lá fora, mas eu me sinto um monstro, tá ligado? Então eu prefiro que a gente não troque ideia. chorando por causa dessas pessoas aqui. Então chama as pessoas aí e tira a sua diferença com elas. Só que toda vez que vai chorar, você chora comigo. Quando sobra aí, A gente tá conversando. Conversando, você acabou de falar ali, não, você é muito injusto, não sei o quê, jogando pra mim. E você começa a chorar, parece que eu sou um monstro. Então, né, eles ficaram nesse chove no mole ali, mas depois, ao longo do dia, pelo que eu vi, eles conversaram mais racionalmente, falaram mais da situação entre eles também. Mas ela meio que deu uma culpada ali em cima da Gisele sobre o que estava acontecendo. Aí depois, hoje de manhã, né, quando as meninas acordaram ali, a Fernanda, a Babi, aí o Zelov tava lá. Aí o Zelov disse assim para as meninas, né? Vocês gostam de um barraco, né? Vocês gostam mesmo de um barraco. Ah, isso aqui foi a Gisele chorando horrores, tá? Só pra encerrar as imagens aí. Aí o Zelov falando para as meninas, vocês gostam de um barraco, né? Vocês gostam de um barraco, hein? E aí ele tava falando do que aconteceu com as meninas dentro do quarto ali, por causa do edredom. O Zac contou, né, como foi que essa história toda começou, porque a Fernanda tinha voltado para dormir ali na cama. E aí eles estavam procurando o edredom, só que a Luana já tinha pegado o edredom que a Fernanda tinha usado até então. E aí a Babi começou a desabafar, disse assim que quando viu a Luana pegando o edredom da Fernanda e queria até dizer assim pra ela, por que tu não pegou o edredom do Sasha e tal, por que tu não pegou o edredom do teu macho? Ela falou assim com relação a Luana e o Sasha, colocando como se os dois tivessem algum tipo de relação a esse nível. Olha, isso aí foi maldade, viu? Bem maldade. E aí o Zelov continuou a falar ali sobre a relação dele ali com o Sasha dentro da casa. Ele disse ali que a relação dele com o Sasha é uma das piores possíveis. Ele disse que o Sasha é um dos seres humanos mais desprezíveis que ele teve o desprazer de conviver. E que, assim, ele é uma das pessoas que ele não quer ter nenhum tipo de contato aqui fora, que é uma das pessoas que ele não quer ver de jeito nenhum, nem pintado de ouro, que ele não quer saber de conversar sobre nenhum pretexto e nenhuma maneira, que o cara ali já, assim, ficou ali uma das piores relações possíveis que eles poderiam construir dentro dessa casa, né? Só para eu complementar a história do Zac com a Gisele e os dois conversando, deixa eu pegar esse outro trecho aqui dos dois conversando de boa, tá? Só para deixar isso bastante claro, olha só. Só que assim, eu nunca tive uma amizade, Zac, que fez isso, entendeu? Essa menina é totalmente desequilibrada, totalmente. E aquele dia eu tive que gritar aquilo para ver se ela voltava pro normal dela. E ela nunca gostou de mim. Ela sabia que eu era uma das melhores amigas da Larissa e ela precisava fazer aquilo. Você acha que é isso? Vocês viram, né? A coisa falou super de boa com ele, né? Super de boa depois de tudo o que tinha acontecido ali entre os dois. Aí depois do Zelov dizer que isso foi um dos maiores desprazeres da vida dele, ter convivido ali com o Sasha. A Fernanda lembrou que a interação entre o Sasha e a Luana, falou que no começo os dois eram mesmo assim rivais, que a Luana não gostava do Sasha, mas depois passou a gostar dele. E aí eles até colocam que isso de fato é uma estratégia de jogo, e é uma estratégia de jogo mesmo, tá?
Aí depois ela mesma disse que a Luana é muito chata e que o Zelov e que o menino Sasha também é muito chato. Ele é chato algumas vezes, tá? Nem sempre. E aí eles relembraram o que aconteceu ali durante a noite, as fofocas que rolaram ali, as coisas que aconteceram, tá? Nem eles lembram muito o que aconteceu. E aí depois teve um outro momento que a Flor estava conversando ali com o Fernando, eu acho que com a Babi também. E eu acho que não deu para identificar quem era, eu acho que era o Albert ali. E ela disse assim que ela presenciou a Gisele chorando de madrugada. Eu acho que ela viu a Gisele chorando com o Zack, tá? E aí ela disse que basicamente a Gisele está numa crise existencial porque ela escolheu estar no grupo errado. Grupo errado, vocês já entenderam, né? A Flor quis dizer que a Gisele basicamente quer entrar no grupinho, mas ela não conseguiu e ela acabou tendo que aderir ao grupão. Nesse ponto aí eu vou ter que concordar com a Flor, tá? Porque de fato nos primeiros dias pareceu que a Gisele queria jogar do lado deles. Só que como não houve muita abertura, ela acabou indo pro lado do grupinho. Mas no fundo ela queria estar do lado deles mesmo, tá? Aí depois disso, a Flor também disse ali que o Zack teve muito cuidado com ela e começaram a criticar a Vanessa, porque a Vanessa estava conversando com todo mundo, que a Vanessa estava começando de novo aquele movimento dela que a Flor classificou como falsidade. Mas como o Zelov tinha dado a ideia dele de deixar a Vanessa fazer o que ela quiser, para eles darem corda e depois verem até onde ela vai, eles basicamente decidiram fazer a mesma coisa. Vamos deixar ela para descobrir até onde ela vai. Enfim, foi isso aí que a Flor revelou para eles. Vai ser interessante a gente descobrir isso aí na prática. Aí depois a Luana foi revelar pro Sasha, pro Yuri, pro Gui, como aconteceu ali a treta do edredom entre ela e a Babi. Aí ela disse que trocou farpas ali com a Babi, mas que ela não vai alimentar o conflito porque ela percebeu que a Babi estava bêbada e que o argumento da Babi não fazia o menor sentido e que a Babi estava ali querendo arrumar confusão sem necessidade. E que por conta disso ela não ia criar maiores problemas, porque realmente não fazia sentido. Pelo menos isso a Luana teve, tá? De fato, é uma boa visão. Não adianta brigar com quem não tá se mostrando ali. Eu vou brigar com o quê? Pra quê? Não faz o menor sentido brigar com a menina, porque ela não tá entregando motivos pra isso. A Babi realmente ela tava bêbada. Você não sabe o argumento que ela tava dando ali. Não fazia nem menor sentido o que ela disse. Enfim, aí depois teve uma outra conversa ali dentro, que foi justamente do Fernando com a Flora e a Flor. E aí o Fernando disse assim que se eles ganhassem a prova de fogo, seria interessante puxar o Sasha para a baia. A Flora discordou desse momento e ela falou, não, tá na hora da gente dar um descanso para ele e tá na hora da gente botar outra pessoa lá. E aí eu vou ter que concordar com a Flora, né? Tá na hora de botar outra pessoa mesmo lá na baia, não dá para ficar colocando o Sasha toda hora. E aí foi que o Fernando disse, então bora botar a Luana. Tá na hora da Luana ir pra baia. E o Gui também seria uma opção bastante interessante caso ele fosse essa opção de voto da casa. Eles poderiam colocar o Gui como uma opção de voto e a Luana para ser puxada da baia, ou poderiam inverter a Luana na baia e o Gui como mais votado da casa. A Flora disse que ela tem a intenção de votar na Luana. E ela disse, quer uma pessoa mais falsa que ela? O Fernando também concordou. Quer uma pessoa mais falsa depois de tudo que ela fez para mim? Então, no fim das contas, eles acham que é melhor colocar o Gui na baia e deixar a Luana disponível para ser votada pela casa. Vai ser interessante, né? Quem é que vai ganhar essa prova de fogo? Vai ser bastante interessante.
quem ganhar essa prova de fogo vai fazer muita, mas muita diferença ali, né, com esse poder. E aí, agora de tarde, um pouquinho antes de eu começar a gravar o vídeo com vocês, tá? Daqui a pouco, no próximo vídeo, eu vou falar do Rancho do Fazendeiro. Mas nesse vídeo agora, teve o Albert ali falando sobre o Sasha. E aí ele disse assim que o Sasha provavelmente vai para a roça mais uma vez. E que ele perguntou pro Zé e pro Sasha, pro Zac, aliás, se era uma boa colocar o Sasha novamente na roça. O Albert está na dúvida se colocar o Sasha mais uma vez na roça seria ali dar mais uma força para ele e tal, porque ele disse que seria incoerente, né, fazer isso enquanto todo mundo fala que o Sasha pode ser o favorito e tal. Aí o Love disse que para ele, se as outras pessoas não têm motivos para votar no Sasha, ele tem, porque o Sasha falou o que falou para ele, então ele vai ter sempre motivos para falar e votar no Sasha. E aí o Albert disse ali que que esse é o momento ideal para colocar o Sasha na roça. Porque se o Sasha for para a roça agora, o Sasha vai... E se ele voltar, aí eles vão ter certeza que o Sasha está sendo um dos favoritos aqui fora. E aí eles vão ter certeza mais do que absoluta que está na hora de mudar os alvos. Que está na hora de fazer as coisas por outro caminho e recalcular a rota. Aí eu vou ter que concordar com o Albert que é basicamente isso. Só que eu discordo de ter que colocar o Sasha nessa roça agora. Eu acho que o Sasha deveria ir numa roça mais lá na frente. As meninas acham que ele deveria ir nessa roça agora. Eu vou discordar, né? Eu acho que o Sasha deveria ir numa próxima roça. Aí depois teve lá muita gente na internet comentando, o Zé Lúcifer, né? Os defensores do Sasha, dizendo que o Zé Love votando no Sasha só porque ele foi chamado de Zé Lúcifer e que ele não gostava de ouvir uma crítica e tal. Gente, isso é sobre como o cara se sente, não é sobre o que ele quer ou deixa de querer. Isso é sobre como que ele se sente. Ele não gosta de ser chamado de Zé Lúcifer, então ele vai votar no cara por essa razão. Qual o motivo? Não há nada de errado com isso. Ao contrário, ele vota ali se ele quiser. Mas teve uma pessoa ali que disse pro Zac isto aqui. Olha só. Os cenários. A gente vai trocar uma ideia para analisar os cenários, porque não pode errar, né? Isso é um jogo e... Dá pra esses 4. As jogadas tem que ser bem... Não, os 4 não dá, porque senão eles vão botar um deles na roça de qualquer forma. Obrigatoriamente. Eles não podem botar 4 pessoas. Indicar um. São 14 pessoas. 7 indica um, 7 indica outro. Ó. Eu só indica um. Gisele já armando com o Zac ali para colocar basicamente o G4 na roça. Vai rolar, gente? A gente sabe que não, porque é impossível você colocar o G4 na roça. É impossível colocar todos os 4 ali. Vai sempre sobrar alguém do outro lado. Mas vai depender aí do poder da chama. A gente não sabe que poder da chama é esse. A gente tem o poder que o público escolhe, mas a gente tem o poder que a produção coloca lá dentro. A gente nunca sabe qual é esse poder da produção. A gente nunca sabe que estrago esse poder vai fazer. Então não dá para cravar para onde a coisa vai. A gente precisa primeiro assistir para saber. Enfim, gente, aí rolou também o Rancho do Fazendeiro, mas aí eu vou ter que te contar no próximo vídeo, porque do pouco que eu vi, vocês sabem que o Gilson, ele não rende muita coisa. Mas do pouco que eu vi, ele falou ali mais ou menos algumas expectativas que ele tem para a roça e tal. Mas isso eu vou te contar no próximo vídeo, tá? Até para esse vídeo não ficar mais longo do que ele já está. Viram só como eu consegui tirar um leite de pedra para trazer conteúdo para vocês? É o que a gente faz aqui de melhor neste canal. Viram só? A gente faz de melhor e traz de melhor as coisas para vocês, tá? Eu queria trazer muito mais conteúdo, gente, mas vocês sabem, a Record, de uma certa forma, limita a gente de trazer os trechos dos vídeos. A gente tem que limitar e cortar,
os trechos a no máximo 60 segundos e estourando a somatória deles. Então a gente precisa limitar ao máximo esses vídeos. Por isso que às vezes assim vocês veem que eu tenho que cortar no meio o que eles estão falando e prosseguir com uma explicação. Porque é assim que a Record está trabalhando com a gente agora, né? Enfim, vamos lá seguir fazendo o que a gente sabe fazer de melhor para vocês, né? Trazer conteúdo. Daqui a pouco a gente traz esse vídeo aí do rancho do fazendeiro e traz um ou outro conteúdo que tenha surgido nessas últimas horas, tá certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.